Agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Quer dizer, o que eu sei, eu não sei. Da minha parte, eu não sei nada. Da minha cabeça, eu não sei nada. Eu sei de uma coisa, o que o Espírito me ensina. O Espírito está me ensinando que quando eu chegar lá, eu vou ter tribulações. Já pensou, irmãos, se o Paulo falasse isso aqui hoje em dia em muitos lugares? Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Esse é o versículo-chave para o que eu tenho começado aqui. O apóstolo Paulo aqui já está nesse texto que eu li, está no final da terceira viagem missionária. Ele acabou, ele está concluindo aqui nesse capítulo 20, aqui que eu li aqui agora, que é o capítulo 20, o versículo 23, né? Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura e me fala, que me esperam cadeias e tribulações. Mas eu, aí o verso 24, que é o texto áureo do ministério do Paulo, né? É o texto-chave. Paulo fala assim: porém eu em nada considero a vida preciosa. Eu não considero a vida biológica preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então é assim que o Paulo está encerrando a terceira viagem missionária dele, mas não que acabou, porque agora ele vai para a quarta e a quarta não tem fim, na quarta ele morre mesmo. Ele vai para Roma, o alvo dele é ir para Roma, para o lugar mais longe possível. Ele agora volta para Jerusalém, para em Jerusalém ele dar relatórios, porque o Paulo, embora seja espiritual, ele cumpre os requisitos humanos. Ele cumpre os requisitos humanos que se espera. Então ele vai para Jerusalém, se reunir na igreja de Jerusalém, se reunir com os apóstolos, trazer relatórios, ele vai ali, mas a ideia dele, que não é dele, é do Espírito Santo, a ideia dele é ir para Roma. A ideia dele é ir para Roma. Mais tarde, em uma das suas epístolas, ele fala que o alvo dele, ele queria ir para a Espanha. Ele queria ir para a Espanha, passando por Roma. Então o alvo dele é ir mais longe ainda. Um lugar agora que não dá para voltar mais. Não será um mês, não vai ser um mês de viagem, vai ser meses de viagem, ainda mais naquela época. Então esse é o alvo do Paulo. Ele está encerrando a terceira viagem missionária dele, cheio do Espírito Santo, não desistiu, não desanimou, como alguns às vezes desanimam, né? Ele depois de uma paulada, pedrada, perseguição, não desanimou, ele quer fazer mais. Ah não, alguns falam assim, já fiz demais, já preguei demais, já ensinei demais, já falei em muitas casas, muitas células. Ah, não, Paulo não, quero mais, eu quero mais. Por quê, meu irmão? A vida religiosa frustra, o evangelho não frustra. Você que se frustrou com a célula, com o evangelismo, porque era religião pura. Era religião. Porque o evangelho não frustra. Pelo contrário, traz mais ânimo, mais vontade de fazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. O evangelho é assim. Se você enjoou e se frustrou, é que você, por algum momento, você se perdeu e você praticou uma religião. Você praticou uma religião. Então seja um cristão verdadeiro. E abra essa sua boca e compartilhe. Amém? Vocês podem se assentar agora em nome de Jesus. O ventilador para mim aqui, ô Renan. Glória a Deus. Então estamos no final do capítulo 21. Fim do capítulo 21. Fim do capítulo. Eu vou ler para vocês e a gente segue, né? O Paulo chegou em Jerusalém e, como foi dito, foi preso. Como foi falado, ele foi preso. Vamos ver aqui. Vamos ler rapidamente aqui o capítulo 21, verso 27, você que pode ler comigo, tá bom? Se você não puder ler comigo porque está escuro, me acompanhe. Capítulo 21, verso 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Agarraram Paulo, gritando: israelitas, socorro! Este é um homem
que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, e contra a lei, e contra esse lugar. Ainda mais, induziu até gregos no templo, e profanou este recinto sagrado. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Vai pra cá. Aqui nós estamos aproximadamente no ano 54. No ano, lá no comecinho, ano 0, 1, 2, 3, 4, 54. 54 para 70, 16 é isso? 54 para 70, 16. 16 anos mais tarde, sabe o que vai acontecer? Esse templo vai ser destruído cabalmente. Sabe aquela profecia que Jesus fez em Mateus 24? Que não ficaria pedra sobre pedra? 16 anos depois disso aqui vai se cumprir. E olha só, olha o que eles estão falando. Olha o Paulo, gente, socorre, vamos pegar o Paulo. Ele fala contra o povo, fala contra a lei, ele fala contra esse lugar e até introduziu gregos no templo. Porque não podia, era só para judeu. Ninguém podia entrar no templo. Mas o Paulo colocou grego lá. 16 anos mais tarde, esse templo será destruído por um imperador chamado, por um general chamado Tito, que depois virará imperador. Tito, que vai destruir o templo e vai sacrificar um porco no templo. Por que porco? Porque porco é o animal mais imundo para o judeu. Não podia entrar grego. Mas o general vai introduzir um porco e matar um porco no altar do templo de Jerusalém, para profanar mesmo, para desonrar mesmo. Porque Deus já não mora mais nesse templo, gente. Desde a época de João Batista, Deus não mora mais no templo. Deus mora nos seres humanos. Deus enviou Jesus para comprar você e eu, e depois de comprar você e eu, colocar em mim e em você o Espírito Santo, e construir para Deus um templo. O templo somos nós. Amém, irmãos? Então esse templo vai ser destruído. Para você aprender um pouco de informação, informações gerais. Tá bom? Continuamos. Versículo 29. Pois antes tinha vindo Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Como é que o cara fala que serve a Deus e quer matar o outro, irmãos? Como é que eles se chamam seguidores de Deus, seguidores de Jeová, se eles querem matar um homem que prega sobre Jeová? Como é que eles querem matá-lo? Das duas, uma. Eles não são de Deus. Qualquer pessoa de Deus não quer matar ninguém. Não quer matar. Querendo matá-los. Chegou isso ao conhecimento, verso 31, chegou isso ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. O comandante ficou sabendo que a cidade toda, irmão, amotinada em alvoroço. Olha só o que um homem fazia. O que o homem fazia? Você lembra, né, lá no Atos capítulo 4 ou 5, não me recordo agora, quando esses judeus, não esse daqui agora, já mudou, já morreu alguns, voltaram outros, né? Mas lá no começo do Atos, eles vão culpar os apóstolos, falando assim: vocês encheram Jerusalém desse ensinamento. Vocês, apóstolos, encheram nossa cidade desse ensino. Qual ensino? Que Jesus morreu, ressuscitou e que nós matamos esse Cristo aí. Vocês encheram Jerusalém. Olha que boa fama, irmãos. Que bom se eu e você tivéssemos uma fama assim, hein? Já pensou? Se o patrão da sua empresa chegar assim: ó, você tem enchido a empresa do Evangelho. Você que maravilha? Ou então o diretor da escola chamar você: você tem enchido a escola do Evangelho. Olha que maravilha, irmão. Entendeu? Ou então os traficantes procuravam assim: para de falar disso, porque os que usam as drogas não querem mais usar, porque você está enchendo a rua do Evangelho. Olha que maravilha, irmão. Se os traficantes chegassem: vem cá, vamos conversar, vamos negociar. Faz o seguinte, ó,
você para de pregar na minha rua, porque assim, se você pregar o evangelho, os caras não vão me comprar minhas drogas. Pensou que legal? Bom, tudo bem que ia matar você, né? Mas tudo bem. Aí você estaria inscrito lá. Você seria um daqueles de Apocalipse 6, ó, legal. Né? Como nós estamos, nem eu nem você vamos poder falar assim, ó Deus, até quando não vinga o meu sangue? Eu não derramei sangue nenhum ainda, ué. Entendeu? Então aqui, Jerusalém estava assim em alvoroço, amotinada. Amotinada. E o comandante ficou sabendo. Verso 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Quando eles viram a guarda armada, cessaram de bater no Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias e perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, 34, na multidão uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro modo. Não podendo ele, porém, saber a verdade, o comandante, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar nas escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, o Paulo, em vez do Paulo calar a boca, não, o Paulo fala. Tipo assim, o Paulo assim, normalmente, tipo assim, corre, corre, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. O Paulo, não. Paulo fala para o comandante, olha só o que ele fala. 37. Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, ô comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele, sabe o grego? Sabe falar grego? És tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000? Quer dizer, já houve um egípcio Cristo, já que Messias antes. Respondeu Paulo, eu sou judeu, não sou egípcio, coisa nenhuma. Sou natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, ou seja, cidade muito importante, uma cidade muito importante da Cilícia. E rogo-te que me permitas falar ao povo. Mas Paulo não quer falar, Paulo. Vai logo para a cadeia, cara. Lá você está lá protegido. Pô. Não, eu quero falar. Obtida, 40. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. E fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo, até aqui nós chegamos. Até aqui nós chegamos sexta passada. Vamos ver o capítulo 22, que eu defino muito importante. Muito importante. Qual é a maior palavra? Aqui no capítulo 22 eu pergunto, qual é a fala mais forte de um ser humano, irmãos? Qual é a fala mais profunda de um cristão? Não é saber a cor dos anjos, irmãos. Não é saber quantos, como diz acho que foi Lutero ou Agostinho, não me lembro agora, o Santo Agostinho ou Lutero, né? Que no tempo deles, os teólogos, os estudiosos ficavam assim, estudando quantos anjos dançavam na ponta de uma agulha. Isso não leva ninguém a nada. Isso não leva ninguém a nada. Então eu quero ler esse texto agora e pensar com vocês sobre qual é a fala mais importante, mais forte, o que o Espírito Santo usa melhor. Você que pensa que se você souber assim, tiver um conhecimento, não é isso que ele vai usar. Qual é a fala mais importante? Vamos ler e vamos dividir isso aqui em tópicos, para a gente entender melhor. Então comecemos o capítulo 22. Paulo então quer falar e vai falar. Aí ele começa, versículo 1. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Irmãos e pais. Por que isso? Porque ele está falando com patrícios. O que é isso, pastor? Gente do mesmo lugar de nascimento. Nasceu no mesmo lugar.
mesma cidade, mesma nação, mesmo país, seguia a mesma lei. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Verso 2: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, porque a língua hebraica, irmãos, faz tempo que eu não pesquiso sobre isso, mas onde eu sei, a língua hebraica é considerada uma língua sagrada. Não é que seja, Deus nunca falou isso que é, mas é considerado. Dizem os especialistas que não dá para falar palavrão em língua hebraica. Não dá. Quando um hebreu, não que eles não falam palavrão, ele fala muito até, mas quando eles queriam falar palavrão, ele emprestava do aramaico ou do grego, que é uma língua. Tanto é que tem um filme aí, que eu não me lembro agora o nome agora, que é a múmia, parece uma das múmias aí, que aquele antigo espírito do faraó, que quer se comunicar, ele só para usar aquele estranho lá, quando o estranho fala em hebreu, fala a língua dos hebreus. Todos temem. Então é uma língua assim meio que respeitada. É como se fosse um hino nacional. Qualquer pessoa que seja patriota, quando ouve o hino nacional, para. Principalmente quem já foi soldado. Os mais novos não sabem disso, nem respeitar, respeitam. Mas quando um soldado, um ex-soldado, ouve o hino, ele para, em respeito. A língua hebraica é mais ou menos isso. Quando o povo que está lembra o tumulto, lembra a agitação, lembra o alvoroço. Mas quando eles ouvem que o Paulo está falando em língua hebraica, olha aí, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Dá para ouvir um mosquito. Maior silêncio. Então Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia. Ou seja, Paulo vai dar aqui uma informação generalizada, tá bom? Informação geral. Aqui não é espiritual. Tá entendendo? Aqui não é espiritual. Aqui não é espada do espírito, não. É informação geral. Informal. Conhecimento humano. Ele fala: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Por que ele fala Gamaliel? Porque o Paulo aqui, ele quer mostrar para esse povo que ele não está aqui de bobeira. Então aqui não tem nada aqui de uma informação espiritual, não. Ele quer adquirir atenção. Ele quer que esse povo saiba que ele não caiu aqui de paraquedas, não. Ele não é um analfabeto espiritual, não. Então ele fala assim: eu nasci aqui, eu me criei aqui, e aqui nessa cidade, eu fui educado aos pés do Gamaliel. Quando ele fala isso, meu irmão, qualquer pessoa que entende já respeita. Já respeita. Gamaliel era um doutor da lei, um homem de grande importância. Ele apareceu no capítulo 4 também de Atos. Ele apareceu lá também. É um homem de muita importância, um homem justo. Ele foi o professor do Paulo. Ele foi o instrutor de Paulo. Todo homem de certa posição, todo judeu de certa posição, ele era educado aos pés de um mestre. Ele era educado aos pés de um mestre. Ele escolhia um mestre, mas o mestre escolhia ele. E não podia ter muito não, era no máximo 12. Não podia ter muito mais que isso, não, 12. Ele era instruído. Era assim, qualquer judeu de formação, de boa posição, com uma família meio que abastarda, ali eles eram alfabetizados, em todos os sentidos que se pode imaginar. Então ele fala assim: aqui em Jerusalém, eu fui instruído aos pés do Gamaliel. Quer dizer, não é pouca coisa não, é muita coisa. Ele está querendo atingir a atenção dos ouvintes. Ele quer mostrar o seguinte: quem vos falará agora não é nenhum tapado não. Quem vai falar com vocês agora não é nenhum desorientado não. E o povo entende isso. Nessa cidade, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. De que jeito?
Em qual inclinação? Segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. Eu fui instruído na lei mais zelosa, mais extraordinária, mais puritana, mais fanática. É lá que eu fui educado. E eu era um homem zeloso para com Deus, zeloso. Observava todos os detalhes. E assim como todos vós sois nos dias de hoje. Isso aqui é informação generalizada. É o currículo dele. Esse é meu currículo. Vocês não vão ouvir aqui um cara que veio de repente aqui, não. Não acordei pela manhã e quis fazer isso, não. É isso que quer dizer. Então, mas agora, começa. Estando lá, naquela lei, olha o que ele fazia. Verso 4. Eu persegui este caminho que eu estou hoje. Eu persegui este caminho até a morte. Eu prendia e metia em cárcere homens e mulheres. Paulo falando, eu fui educado aí nesse sistema zeloso, puritano. Eu respeitava a lei, eu cumpria a lei. E eu era tão zeloso, que eu persegui esse caminho que eu estou hoje. E eu perseguia tão bem que eu pegava os homens e as mulheres e metia na prisão. Paulo falando. Eu punha eles na prisão. Cinco. De que são testemunhas. Os sumos sacerdotes, eles sabem quem sou eu. O sumo sacerdote sabe quem sou eu. E eu fiz isso. E todos os anciãos, quem são esses? Homens experimentados. Homens com certa idade. Homens maduros. Destes anciãos, deste sumo sacerdote, eu recebi carta, quer dizer, documentos, para os irmãos. O que Paulo está fazendo? Agora a coisa já começa a ser um testemunho. O que ele está fazendo? Ele está falando que ele era documentado. Ele não perseguiu porque quis perseguir, não. Ele perseguiu porque houve líderes dele que abalizaram e que fizeram documento e que escreveram lá: Paulo, aonde você entrar e achar um cristão, você pode pôr na cadeia. E com esse documento ele foi fazer isso. Então ele não está falando que ele fumou uma maconha, não, e acordou cristão, não. Ele estava documentado. Ele não está falando que ele usou crack e ficou meio em êxtase, não. Ele estava documentado. Por quê? Eu queria falar agora. Destes recebi cartas para os irmãos. E eu ia para Damasco. No propósito, meu alvo, com aqueles documentos, aquelas cartas, de trazer manietado, amarrado, para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem o quê? Punidos, castigados. Carta na mão, documentado, estava indo para Damasco, com a minha retaguarda coberta, homens me abalizaram, e eu estou indo para prendê-los mesmo, vou prender. E se vocês querem saber, eles dizem, ele fala, pergunta para o sumo sacerdote, não é assim. Fala com os anciãos, se eles não me deram documento mesmo. Fala para eles. O sumo sacerdote, que era o bambambam lá, o dono da seita, ele me deu documento. Pode perguntar para eles, pergunta para o sumo sacerdote, se ele não me deu mesmo. Pergunta para os anciãos, se eles não me deram documento. Por quê, gente? Porque o que vai acontecer agora, ele quer passar como verdade. O testemunho dele é um testemunho de verdade. Então ele apresenta o currículo dele, quem é ele, que ele não apareceu de paraquedas, não, e que ele tinha pessoas por trás ali, tinha documentos. E ele deveria trazer as perroas amarradas e punir e castigar as pessoas, os cristãos. Verso 6. Ora, aconteceu. Ora, eu gosto dos verbos da Bíblia, viu? A forma que o verbo é colocado. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia,
quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Isso aqui já é espiritual. Eu estou preparado, eu estou documentado, eu estou com a retaguarda preparada, eu estou com um propósito, eu sei na minha cabeça o que eu tenho que fazer, quer dizer, eu não sou louco não, eu sei, mas quando eu estava de caminho, aconteceu, como aconteceu na sua e na minha, né, irmão? Na sua já aconteceu? Na minha já aconteceu. Ele fala, aconteceu. Indo o caminho, meio-dia, gente, ó, presta atenção. Qualquer tentativa de enganar, aqui já é flagrante. Qualquer tentativa de enganar, nunca seria colocado no meio-dia. Se você quer que uma luz brilhe e pareça brilhar mais, que hora que você deveria acender a luz? Acender uma luz meio-dia, clareia alguma coisa? Acender uma luz meio-dia, clareia alguma coisa, irmãos? Eu acho demais as coisas de Deus. Porque Deus pega você e eu no contrapé. Ele pega a gente naquilo que a gente acha que pode. Ele adora, Deus faz umas coisas com a gente que parece que ele está brincando com a gente. Qualquer tentativa de mentira aqui, de engano, não seria meio-dia. Não poderia ser meio-dia. Porque meio-dia, nenhuma luz clareia, gente. Meio-dia não clareia. Então, de um lado, ele quer pegar a gente no contrapé. No outro, ele quer mostrar o seguinte: é ele. Sou eu que estou aparecendo. Sou eu. Ele pega no meio-dia, porque o meio-dia é a força mais intensa do sol. Só que o nosso Deus não é sol, gente. Sol é uma estrelinha de quinta grandeza. O sol é uma estrelinha de quinta grandeza. Uma estrelinha. E não é palavra minha. É dos cientistas. Estrelinha. O nosso Deus não tem palavras para falar que grandeza ele é. Ele não é de primeira grandeza. Primeiro é pouco para ele. Então quando ele aparece, é o meio-dia que tem que apagar. Vocês me entenderam? Perante a luz que Deus é, o meio-dia apaga. Então qualquer tentativa de engano aqui é flagrante. Não seria assim. Ia falar assim, 7 horas da manhã, 6 horas da tarde, meia-noite, mas meio-dia. Ninguém falaria isso. Aconteceu que indo de caminho, perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E quando isso acontece, verso 7, então caí por terra. Eu caí por terra. É isso que acontece. Eu caí por terra. Ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a construção textual aqui é a mesma construção do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus encontra com Abraão e fala: Abraão, eis-me aqui. De propósito, por causa desses judeus aqui, olha. A forma de Deus encontrar o homem, não do homem encontrar Deus, mas de Deus buscar o homem, é o mesmo texto dos patriarcas. Disse o Senhor a Abraão: fala, Senhor. Disse o Senhor a Isaac: Isaac, fala, Senhor. E apareceu o Senhor a Isaías: eu vi a glória do Senhor. E eu caí por terra também, eu caí, fiquei tomado. O texto, a construção textual, é a mesma dos textos do Antigo Testamento. Para que um judeu como esse Paulo aqui, ele sabia como é que era. Para Deus mexer com o Paulo por dentro. Caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Por quê? Porque o alvo é Paulo. O alvo é Paulo. Quem estava com ele não entendeu o que a voz disse, ouviu um estrondo. No outro texto, esse aqui vai aparecer mais uma vez aqui, no outro texto, ele fala que ouviu um estrondo. Mas não entenderam nada, porque o alvo é o Paulo. Quando Deus quer falar com você, ele fala com você. É com você que ele fala. Então isso aqui, para eu parar agora aqui, ó. Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele se identifica. Isso daqui, gente, Paulo, depois de tudo que eu falei, pode ser que tenha esquecido. Paulo está falando nas escadarias da fortaleza aonde vai ser preso. Paulo está contando como foi que ele foi salvo. Amém? Para concluir, para não ficar sem conclusão, aqui Paulo está relatando para os judeus, para a multidão, para o alvoroço, para aquela muvuca que está lá, ele está falando o seu testemunho. E com isso eu quero dizer que nada é mais forte do que o seu testemunho. Se você acha que para converter alguém, você tem que ensinar muito bem a Bíblia, se você não tiver testemunho, eu ouvi alguém dizer, antes de você dizer, você deveria viver. Achei legal essa frase. Antes de você dizer, deveria viver. Nós nunca deveríamos ousar dizer alguma coisa sem primeiro viver. O seu testemunho, meu irmão, fala muito mais alto. Se você quer que a sua palavra chegue ao coração das pessoas, viva antes de pregar. Viva aquilo que você vai falar. O nosso testemunho é o que fala. É uma multidão, quer matá-lo, quer apedrejá-lo, quer tirá-lo da terra dos viventes, quer excomungá-lo, ele quer salvar. Paulo quer salvar. Paulo aproveita todas as oportunidades. Ele não perde a oportunidade. Não perca a oportunidade, irmãos. O Espírito Santo está falando com a gente. O Espírito Santo está falando conosco. Eu estou pensando em pregar domingo agora sobre o tema autoridade ou poder. O que nós temos? Autoridade ou poder? O que nós temos? Estou pensando em pregar de domingo à noite. O Espírito Santo quer te usar. Quer te usar. É o Espírito de Deus que faz a obra. Se disponha. Agora lembre-se, o seu testemunho é a ferramenta mais forte que Deus tem. O seu testemunho é a ferramenta. Não esqueça de onde você veio. Fale para todos de onde você veio. Quem você era? Quem era você? Deixa o Espírito usar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.